Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos embarcar numa jornada fascinante por uma das histórias mais influentes e transformadoras de todos os tempos. Vamos mergulhar na vida da figura central do cristianismo para responder à pergunta: quem foi Jesus Cristo? Para entender verdadeiramente a sua história, precisamos voltar no tempo. Há mais de 2000 anos, para a antiga Judéia, uma região sob o domínio do Império Romano. A história de Jesus, conforme narrada nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, começa de uma forma extraordinária. Em uma pequena cidade, chamada Nazaré, na Galileia, um anjo chamado Gabriel apareceu a uma jovem virgem chamada Maria. Ele trouxe uma mensagem divina. Ela conceberia um filho pelo poder do Espírito Santo, e seu nome seria Jesus. Ele seria chamado de Filho do Altíssimo, e seu reino não teria fim. Maria, com humildade e fé, aceitou essa missão monumental. Na mesma época, um decreto do imperador romano César Augusto ordenou que todos fossem recenseados em suas cidades de origem. Por isso, José, o carpinteiro, a quem Maria estava prometida, teve que viajar com ela de Nazaré para Belém, a cidade de seus ancestrais. Foi ali, em Belém, que o tempo do nascimento de Jesus chegou. Devido à superlotação da cidade, eles não encontraram lugar na hospedaria. Então, em um estábulo simples, o Salvador nasceu e foi colocado em uma manjedoura. Esse nascimento humilde marcaria o tom de toda a sua vida e ministério. A notícia do seu nascimento não foi anunciada aos poderosos da época, mas a pastores que cuidavam de seus rebanhos nos campos próximos. Anjos apareceram a eles em glória, proclamando o nascimento do Salvador. Ao mesmo tempo, no Oriente, magos, homens sábios que estudavam as estrelas, viram um sinal celestial. Eles seguiram essa estrela até Jerusalém e depois até Belém, para adorar o Requém, nascido rei dos judeus, oferecendo-lhe presentes de ouro, incenso e mirra. A infância de Jesus é pouco detalhada nas Escrituras, mas sabemos que após uma breve fuga para o Egito, para escapar da perseguição do rei Herodes, sua família retornou a Nazaré. Lá, Jesus cresceu em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Ele aprendeu a profissão de carpinteiro com seu pai, José, e viveu uma vida comum até cerca dos 30 anos. O único vislumbre que temos de sua infância é um episódio aos 12 anos, quando ele foi encontrado no Templo de Jerusalém, debatendo com os mestres da lei, que ficavam maravilhados com sua compreensão e suas respostas. O início do ministério público de Jesus é um ponto de virada. Ele foi até o Rio Jordão para ser batizado por seu primo, João Batista, um profeta que pregava o arrependimento. No momento do seu batismo, os céus se abriram, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba, e uma voz do céu declarou: "Este é o meu filho amado, em quem me comprazo." Esse evento marcou a unção divina para a sua missão. Logo após o batismo, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, onde jejuou por 40 dias e 40 noites, e foi tentado pelo diabo. Ele resistiu a todas as tentações, demonstrando sua total obediência a Deus Pai. A partir daí, Jesus começou a percorrer a Galileia, pregando uma mensagem revolucionária. Sua mensagem central era o reino de Deus. Ele ensinava que o reino de Deus estava próximo e chamava as pessoas ao arrependimento e à fé no Evangelho, que significa boas novas. Para ajudá-lo em sua missão, Jesus chamou 12 discípulos. Eram homens comuns, pescadores, um cobrador de impostos e outros. Ele os convidou a segui-lo, prometendo transformá-los em pescadores de homens. Esses 12 apóstolos, como Pedro, Tiago e João, foram seus companheiros mais próximos, testemunhas de seus ensinamentos e milagres, e foram treinados para continuar sua obra após sua partida. O ministério de Jesus foi caracterizado por 3 pilares principais: ensinamentos, milagres e um amor radical. Seus ensinamentos eram profundos, mas acessíveis. Ele frequentemente usava parábolas,
histórias simples do cotidiano, para ilustrar verdades espirituais complexas. Pense na parábola do bom samaritano, que redefiniu o conceito de próximo, ou na parábola do filho pródigo, que ilustra o perdão incondicional de Deus. O Sermão da Montanha, talvez seu discurso mais famoso, oferece um guia ético para a vida no reino de Deus, com as bem-aventuranças, o amor aos inimigos e a importância de buscar primeiro o reino de Deus. Além de suas palavras, Jesus realizou inúmeros milagres que demonstravam seu poder e compaixão divinos. Ele transformou água em vinho, acalmou tempestades, multiplicou pães e peixes para alimentar multidões. Mais impressionante ainda, ele curou os doentes. Cegos passaram a ver, paralíticos a andar, e leprosos foram purificados. Ele até mesmo ressuscitou os mortos, como Lázaro, que já estava no túmulo há 4 dias. Esses milagres não eram apenas espetáculos de poder, eram sinais que apontavam para sua identidade como o Messias prometido, aquele que veio para restaurar a criação e trazer vida. O terceiro pilar era seu amor radical e inclusivo. Em uma sociedade com rígidas barreiras sociais e religiosas, Jesus quebrava todas as regras. Ele comia com cobradores de impostos e pecadores, conversava com mulheres samaritanas, tocava nos leprosos e acolhia as crianças. Ele ensinou que os 2 maiores mandamentos são amar a Deus acima de tudo e amar ao próximo como a si mesmo. Esse amor incondicional era a essência de sua mensagem e a força motriz de suas ações. Conforme sua popularidade crescia, também crescia a oposição. Os líderes religiosos da época, como os fariseus e saduceus, sentiam-se ameaçados por seus ensinamentos, que desafiavam suas tradições e autoridade. Eles o acusavam de blasfêmia por perdoar pecados e se declarar filho de Deus. A tensão atingiu o clímax na última semana de sua vida, conhecida como a Semana da Paixão. Jesus entrou em Jerusalém montado em um jumentinho, cumprindo uma antiga profecia, e foi aclamado pela multidão como rei. Ele purificou o templo, expulsando os cambistas e vendedores, declarando que a casa de seu pai era uma casa de oração. Durante a última ceia com seus discípulos, ele instituiu a Eucaristia, ou Santa Ceia, usando o pão e o vinho como símbolos de seu corpo e sangue, que seriam entregues por todos. Nessa noite, ele também lavou os pés de seus discípulos, um ato de humildade suprema, ensinando-os a servir uns aos outros. Após a ceia, Jesus foi ao jardim do Getsêmani para orar. Ali, em profunda agonia, ele submeteu sua vontade à do Pai. Foi então que Judas Iscariotes, um de seus próprios discípulos, o traiu com um beijo, entregando-o aos guardas do templo. Jesus foi preso e submetido a uma série de julgamentos ilegais durante a noite. Ele foi interrogado pelo sumo sacerdote Caifás e pelo Sinédrio, e depois levado ao governador romano, Pôncio Pilatos. Apesar de Pilatos não encontrar nele culpa alguma, cedendo à pressão da multidão instigada pelos líderes religiosos, ele o condenou à crucificação. Jesus foi açoitado, coroado com espinhos e forçado a carregar sua própria cruz até um lugar chamado Gólgota, o lugar da caveira. Lá, ele foi crucificado entre 2 ladrões. Mesmo na cruz, suas palavras foram de perdão. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Por volta das 3 da tarde ele bradou: está consumado, e entregou seu espírito. Naquele momento, a terra tremeu, e o véu do templo se rasgou de cima a baixo, simbolizando que o caminho para a presença de Deus estava agora aberto a todos, através do sacrifício de Jesus. Seu corpo foi retirado da cruz e colocado em um túmulo cedido por José de Arimateia. O túmulo foi selado com uma grande pedra e vigiado por guardas. Para os discípulos, tudo parecia perdido. A esperança havia morrido. Mas a história não termina aí. No terceiro dia, no domingo de manhã, algumas mulheres, incluindo Maria Madalena, foram ao túmulo para ungir o corpo de Jesus. Elas encontraram a pedra removida
e o túmulo vazio. Anjos apareceram e anunciaram a notícia mais impactante da história. Ele não está aqui. Ressuscitou, como havia dito. Jesus apareceu vivo. Primeiro a Maria Madalena, depois aos outros discípulos, em diversas ocasiões, ao longo de 40 dias. Ele comeu, como eles, ensinou-lhes sobre as Escrituras e os comissionou a levar seu evangelho a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Finalmente, ele os levou ao Monte das Oliveiras. Deu-lhes suas últimas instruções, prometendo enviar o Espírito Santo para capacitá-los. E então, diante de seus olhos, ascendeu aos céus, para sentar-se à direita de Deus Pai. Então, quem foi Jesus Cristo? Segundo a narrativa bíblica, ele não foi apenas um grande mestre moral, um profeta ou um revolucionário. Ele foi e é o Filho de Deus, o Messias prometido, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sua vida humilde, seus ensinamentos profundos, seus milagres poderosos, sua morte sacrificial e sua ressurreição gloriosa formam o coração da fé cristã, oferecendo esperança, perdão e a promessa de vida eterna a todos que creem. Espero que esta jornada pela vida de Jesus tenha sido esclarecedora e inspiradora para você. A história dele continua a transformar vidas e a moldar o mundo até hoje. Muito obrigado por assistir até aqui. Se você gostou deste vídeo e quer explorar mais histórias e temas como este, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Fique com Deus e até a próxima.